ser um pouquinho, né, diferente, vai ser um culto dirigido pelo Ministério Infantil. Nós, lá em cima, quando nós iniciamos o nosso culto, a gente sempre faz um quebra-gelo, né, com as nossas crianças. É um tipo de dinâmica, um tipo de brincadeira, uma reflexão. E nós gostaríamos de fazer isso aqui também com os irmãos. E a dinâmica que eu gostaria de fazer, o quebra-gelo de hoje, eu gostaria de convidar aqui 2 pessoas para estarem aqui à frente, para receberem 2 presentes, tá? Então, eu gostaria de chamar, como as crianças estão sempre tendo quebra-gelo, né? Eu vou chamar 2 adultos, tá? Alguém aí se prontifica, vir aqui à frente para fazer essa brincadeira? É para ganhar um presente, gente. O presente está aqui dentro, ó. Ninguém? Eu vou ter que escolher. Vou ver quem está sorrindo mais. Para ver. Já fecharam o rosto aí para poder não vir. Alguém poderia vir aqui ajudar para a gente fazer essa brincadeira? João? Muito bem, João. Mais alguém? Pode ficar aqui, João. Pode ficar aqui então, Vanessa. Tá. Então, a brincadeira é o seguinte: o nome dela é O Valor da Presença. E aí eu tenho aqui, João, um presente para você, que é um papel de bala, João. Olha que coisa, né? E é dado com muito carinho, tá? E eu tenho 3 perguntas para fazer para você, tá? Sobre esse presente que você acabou de ganhar. Como que você guardaria esse presente que você acabou de ganhar? Seja sincero. Não é porque eu tô te dando, não, entendeu? Ser sincero. Eu acho que é jogar fora, né? É que é papel. Como você reagiria se você perdesse esse papel aí, papel de bala? Desde que não caísse no chão na rua pra não sujar. Tá indo muito bem nas perguntas, sendo sincero. E para você, qual o valor desse presente aí que eu te dei agora? Acho que não vale nada, né? Acho que não. Talvez na reciclagem. Talvez na reciclagem, talvez. E para você, Vanessa, eu tenho aqui um presente. Ó, eu tenho uma nota de R$ 100 para te dar, Vanessa. Ó, lembrando que depois eu vou ter que devolver. Mas, Vanessa, fala para mim, como que você guardaria essa nota aí de R$ 100? Como é que você guardaria essa nota aí? Muito bem. Depositava, guardava dentro da bolsa, né, um lugar bem seguro, né? E como que você reagiria se você perdesse esses R$ 100 aí? Aí eu ia ficar muito triste, muito chateada. Muito, muito. Hoje em dia, a gente não acha nenhum R$ 1 na rua hoje. Verdade, tá bem difícil. Imagina perder. E qual o valor desse presente aí que eu te dei? Ele tem valor para você? Tem R$ 100. Ah, dá para comprar. Mais ou menos, mas dá ajuda. Gente. Ajuda, né? Já dá para comprar umas coisinhas, né? Para as crianças, então daria para comprar um monte de doce, né, criança? Monte de doce, né? Então, essa brincadeira, quando eu comecei, eu falei que o nome da brincadeira é a presença, é o valor da presença, né? E aí eu quero mudar agora o nome da brincadeira, é o valor da presença de Deus, né? Então, qual o valor da presença de Deus tem sido para a sua família, né? Será que na sua família a presença de Deus ela tem tido o valor como um papel de uma bala ou como uma nota de R$ 100? Né? Será que você tem dado valor à leitura, à oração, né? Aos ensinamentos da palavra no seu lar? Isso mostra a importância que Deus tem para você e tem para a sua família.
E a pergunta que eu gostaria de fazer: como você tem guardado a presença de Deus no seu lar? Será que você tem buscado a presença de Deus na sua vida e da sua família? Como que você reagiria se Deus não estivesse no seu lar? Ele parasse de estar lá porque você não tem buscado, porque ele só deixa de estar se você não aceitar ele no seu lar, né? E qual é o valor de Deus para a sua família? Então, fica essa reflexão, tá? Me devolva os R$100, por favor. Eu vou pegar esse aqui. Tá? Deus abençoe a família de vocês. E o tema do culto hoje é a família. Né? Que Deus abençoe os nossos lares, as nossas famílias, né? Que Ele esteja presente na nossa vida e da nossa família. Ministério de Louvor Infantil. Não. Ministério de Louvor. Agora eu falo? Ministério de Louvor. Eu falo. É o Ministério de Louvor. Só o Ministério de Louvor. Você sabe ligar? É só clicar aqui no botãozinho. Aí, já tá ligado. Só. Vê se tá com som. Som. Tá com som? Pedir os irmãos pra ficarem de pé. Quando a noite fria cair sobre mim, narará, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei.
Boa noite, irmãos. Agora vamos começar com uma oração. Eu vou pedir para o João orar. Pode orar, João? Pegou de surpresa, mas vamos lá. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para adorar, para contemplar o Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe cada um aqui, abençoe também as crianças que se dedicaram muito para estarem aqui, que estão vencendo as dificuldades, vencendo a vergonha para estarem fazendo o melhor para o teu nome, que elas possam sempre continuar crescendo em teus caminhos, Senhor, para que não se desviem dele. E cada um aqui, Senhor, possa ter da sua parte o que realmente precisa e deseja ouvir. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos ter uma leitura responsiva. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e conselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como convém no Senhor. Filhos, em tudo obedecem aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Agora vamos para os anúncios com João. Sou eu de novo. Vamos lá. Só para falar mesmo em nome da Comissão de Programas, em relação ao culto do dia 30 de maio. Esse sábado agora, os irmãos já sabem que esse mês é o mês da família, né? A gente todo ano sempre tem, igual o mês dos jovens. E no dia 30 de maio, eu acho que não tem imagem não, eu esqueci de colocar. Mas depois a gente vai colocar lá no grupo, a gente vai ter um culto de encerramento, né? Eu digo encerramento entre aspas porque, na verdade, o mês acaba domingo, né? Mas é como se fosse o encerramento do mês da família. Aí, tá aí. Então, vai ser um culto de louvor, de adoração, de gratidão ao nosso Deus. E no final a gente vai estar se confraternizando ali atrás, né? Como os irmãos já estão acostumados. Então,
A comissão pede que cada um traga um pratinho. Se não puder trazer um pratinho, que venha sem o pratinho mesmo. O mais importante é a presença, que estejamos realmente todos reunidos como a família que somos, né? Então, nós contamos com a presença dos irmãos para esse culto. Até a próxima. Agora a Manu vai fazer um solo. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora, Jesus me ama. Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que faça ou não faça, Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. A Bíblia toda, de capa a capa, me conta que Jesus me ama. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Ele me criou, Ele me salvou, Ele vai voltar pra me buscar. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora, Jesus me ama. Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que faça ou não faça, Jesus me ama. Jesus me ama, Jesus me ama. Todo dia, toda noite, todo tempo, toda hora, Jesus me ama. Jesus me ama, Jesus me ama. Não importa quem eu seja, o que faça ou não faça, Jesus me ama. Jesus me ama. Agora vamos ter um momento de oferta. Os irmãos que puderem colocar a ofertinha vão poder colocar agora. Aquilo que tem, cada um dá. Aquilo que tem, cada um dá. Aquilo que pode dar. Deus se agrada de quem dá com gratidão. Não por obrigação, nem por pressão, mas de coração. Tudo o que tenho, ouro, prata, bronze, quero doar. Ferro e madeira também posso para a obra ofertar. Quem está disposto a também trazer oferta ao Senhor? Consagre sua vida, não espere, venha logo entregar. Deus se agrada de quem dá com gratidão, não por obrigação, nem por pressão, mas de coração.
Agora vamos ter uma oração de gratidão. Eu vou chamar a minha mãe para poder agradecer por esse dia. Amém. Agora vamos ter um momento de louvor. Pedir para os irmãos ficarem de pé. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. La 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 la. La
Bem-vindo à família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. É bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. Que amemos uns aos outros como Ele nos amou. Que só fazemos coisas boas e do seu amor. Que o Santo Espírito nos guie em oração. Enquanto você da família. Bem-vindo à família, é bom estar aqui para Compartilhar e aprender a amar. que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar. Que amemos uns aos outros como Ele nos amou. Que só falemos coisas boas e do seu amor. Que o Santo Espírito nos guie em oração. Então vamos ser da família. Bem-vindo à família, é bom estar aqui para compartilhar e aprender a amar. Que sejamos para você o que Deus quer de nós, uma família em que possa confiar, em que possa confiar, você possa confiar. Agora, nós vamos passar um vídeo que mostra a importância da família. Olha aqui, pai, o que a gente fez. Não, criança, não, agora não. Eu estou muito ocupado. Ô mãe, olha só que lindo, olha o que a gente fez. Crianças, não façam sujeira. Eu acabei de limpar aqui. A distração é a chave que abre a porta para o ladrão. Enquanto os olhos se desviam, o tesouro corre perigo. Eu sou o mensageiro e vim para alertá-los. Tomem muito cuidado.
ter? Que inimigo é esse? As portas estão trancadas. Vocês trancaram as portas para os ladrões de fora, mas deixaram entrar o ladrão de momentos. Olhem. Agora é tarde. Vocês estavam ocupados demais, sendo úteis. Esqueceram de ser família. Este baú é meu. Não! O baú da nossa memória não! Não! Solte isso! É o meu trabalho que sustenta essa casa. A sua força vem do orgulho, ferreiro. E ela não vai me atingir. Sai daqui! Sai da nossa casa! Sai pra lá, garoto. A sua força é pequena demais. Você está sempre sozinho. Não se separem. Ele se alimenta da distância entre vocês. Enquanto lutarem separados, ele será invencível. E certamente vai conseguir levar sua riqueza. O que há dentro do baú? O retrato. O dia em que pintaram nossa família. O dia em que estávamos tão felizes. Nós éramos fortes naquele dia. Não pelo que tínhamos no bolso, mas porque estávamos lado a lado. Nós não queremos brinquedos. Nós queremos a nossa família! Ah, não! Ninguém leva a nossa história. Nenhum cansaço é maior do que o meu amor por vocês. Nós somos a riqueza! Não! A união não! A presença queima! Eu não posso com atenção! Eu preciso de distração! Saia da nossa casa! Agora! Agora eu vou chamar as crianças para poder cantar o coral. Meu coração é uma casinha que precisa de atenção. Ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz para afastar está firme sobre a rocha, que é Jesus. Janela, janelinha, porta e campainha, eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Piso no telhado, paredes no quadrado, eu sou uma casinha e Jesus mora em mim. Lá, 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 lá. Precisa de atenção, ela precisa estar limpinha com a água da salvação. Meu coração é uma casinha e o telhado é a mão de Deus. Ela precisa ter a luz para afastar a escuridão. Está firme sobre
Jesus mora em mim. Janela, janelinha, porta e campainha, tim-dom. Eu amo a minha família. Eu também. Eu também. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, foi Deus quem me deu. Meus amiguinhos, meus irmãozinhos, foi Deus quem me deu. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, foi Deus que me deu. Meus amiguinhos, meus irmãozinhos, foi Deus quem me deu. Por isso louvo, 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 bato palmas, eu pulo e canto, dando glórias a Deus. Por isso louvo, 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 bato palmas, eu pulo e canto, dando glórias a Deus. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, foi Deus quem me deu. Meus amiguinhos, meus irmãozinhos, foi Deus quem me deu. Por isso louvo, 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 bato palmas, eu pulo e canto, dando glórias a Deus. Por isso louvo, 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 bato palmas, eu pulo e canto, dando glórias a Deus. Por isso louvo, 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 bato palmas, eu pulo e canto, dando glórias a Deus. Por isso louvo, 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 bato palmas, eu pulo e canto, dando glórias a Deus. Agora a Manu vai orar. A Manu vai passar a mensagem. Agora a tia Ana Cláudia vai orar pela Manu.
esperando vocês sentarem para lá. Então vamos orar, né? Agradecer a Deus por esse momento que estamos nos aproximando da mensagem, né? Pela vida da Manu, que está com a responsabilidade, e todas as crianças, né, que se colocam, né, diante do Senhor para fazer a obra dele. Que Deus abençoe as nossas crianças. Senhor, nosso Deus, Pai eterno, eu louvo a Ti, Senhor, por mais essa noite, pelo cuidado do Senhor. Ó Deus, por cada criança aqui, cada família, cada pai, que se preocupa, Senhor, em trazer os seus filhos para a Tua casa, com o ensinamento, ó Deus, da Tua palavra, Senhor. E que, ó Deus, nos nossos lares, nossos filhos, ó Deus, venha estar sempre sendo alicerçados, ó Deus, no conhecimento da Tua palavra. E se estender aqui na Tua igreja, ó Pai. Ó Deus, colocar em prática aquilo que tem aprendido, ó Pai. E Te buscando e Te honrando, Senhor, com aquilo que sabe fazer, com os seus dons e talentos. E eu peço pela Manu, ó Deus, que trará a mensagem nessa noite, ó Pai. O Teu cuidado com ela e com seus pais que têm ensinado, ó Deus, o caminho. Que têm ensinado, Senhor, como viver na Tua presença, ó Pai. Cuida, Senhor, dessa família, da Manu, e cada momento, ó Pai, ela possa sentir a alegria de Te servir. Em nome de Jesus é que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Uma boa noite, amada igreja. Boa noite. A Manu aceitou o desafio, mas a mãe tem que aceitar junto, né? E dar o apoio, porque realmente é difícil estar aqui na frente. É uma responsabilidade muito grande, né? De levar a mensagem do Senhor. Estou aqui para encorajá-la, dar o auxílio que ela precisa. E nós vamos juntos estar falando de uma pessoa muito especial. Já pode soltar a primeira imagem. E depois que nós estivermos terminado a história de hoje, né? Porque as crianças, eles não têm mensagem, né? Eles recebem a história e aí eles recebem a conclusão da história e eles guardam aquela história para eles. Então, vai ser feito da forma para que eles possam entender e os irmãos também estarão entendendo a mensagem. Então, nós vamos, no final da história, as crianças vão receber a história de hoje impressa, tá bom, crianças? No final, porque senão eles se distraem, né? Os irmãos sabem como é que é. Vamos dar início, então. Vamos falar de um homem, né? Um homem justo, íntegro e que temia a Deus e evitava fazer o quê? Mal. Bota o microfone aqui. O mal. Isso. Vamos falar mais alto para todo mundo ouvir. Então, vamos lá. Vamos estar lendo algumas partes da história de Jó no seu livro, o livro de Jó. Então, nós vamos começar com o capítulo 1 e ela vai ler do 1 ao 5. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 3 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus.
Essa era a prática constante de Jó. Como nós podemos ver, o Jó, como pai, ele tinha uma preocupação com a postura de seus filhos. O que seus filhos estavam fazendo? Como ele era um homem que temia a Deus, ele provavelmente criava os seus filhos também temendo a Deus e dando exemplos para que eles seguissem. Ele permitia que seus filhos fizessem banquetes, convidassem seus amigos, e ali ele estando por perto, né, observando tudo. Mas é claro que nossos olhos, como pais, não estão em todos os lugares, em todos os momentos dos nossos filhos, né? Então, por temor, Jó pensou: bom, se meus filhos fizeram alguma coisa que desagradou a Deus, então, por precaução, né, vamos nos purificar, para que Deus possa estar perdoando qualquer mal que os meus filhos tenham feito. E então, Jó fazia um holocausto para cada filho e pedia que seus filhos se purificassem. E assim, né, como os irmãos sabem, naquela época, a purificação de pecados era simbólica com o holocausto. As pessoas queimavam, né, animais, e ali Deus perdoava os seus pecados. E então, vamos prosseguir? Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: De onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: De perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste a cerca em volta dele, a família dele e tudo que ele possui? Tu mesmos tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Continuando. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: Os bois estavam arando e o jumento estava passando por perto, quando os sabeus o atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Vieram cadeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: Seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus em coisa alguma. Então, nós podemos ver que em menos de 24 horas, uma grande tragédia acontece na vida de Jó. Ele perde tudo, literalmente, inclusive seus filhos. Não tem como imensurar
tão grande perda, porque somente Jó passou por isso, né? E Deus sabe por quê. Porque Deus não dá nada que não podemos suportar. Nenhuma prova vem se a gente não tem capacidade de suportar. Deus, ele tinha tanta confiança que Jó era um servo realmente fiel e que jamais o abandonaria, que ele permitiu que essas coisas acontecessem com ele. E Satanás, ele é astuto. Por quê? Ele acha que o ser humano, aliás, ele não acha, né? O ser humano, ele tem uma tendência a ser apegado às coisas. Então ele pensa, bom, se eu tirar as coisas, o que vai restar? Nada, né? Porque ele dá muito valor às coisas. E tem algumas pessoas também que dão mais valor às coisas do que à sua própria vida. Então, esse foi o primeiro teste. Será que Jó, ao ser tirado tudo dele, ele amaldiçoaria a Deus, assim como Satanás disse lá atrás? E então veio a segunda fase dessa perda, dessa provação. Pode passar? E vamos ver em Jó 2, de 1 a 10, o que aconteceu, então? No outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a tua carne e seus ossos, e, com certeza, ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, na sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava sentado entre as cinzas. E agora, mais uma astúcia do inimigo. Já que os bens que ele tirou não foi suficiente para que Jó amaldiçoasse a Deus, ele pediu permissão, porque o inimigo não faz nada sem permissão. Tudo que acontece é permissão de Deus, mesmo que as situações sejam difíceis. Então, ele percebeu que, tirando as coisas não deu certo, ele pediu permissão que Deus tocasse na pele dele. A pele significa a vida, né? A nossa saúde, o nosso bem-estar. É tão ruim quando a gente cai de cama, né? A gente pensa que nunca vai melhorar, não vai melhorar, e você fica naquela, meu Deus, que hora que eu vou sair dessa situação? E imagine o corpo cheio de feridas, desde o pé até o alto da cabeça. Além de tudo que ele já tinha passado em relação à perda. E aí o inimigo pensou, com certeza, agora ele vai amaldiçoar esse Deus. Porque ele pode perder a vida dele. Porque essas feridas que deu nele é tipo úlceras, né? Úlceras são coisas terríveis que ele preenche a pele toda com essas feridas e provavelmente deve doer muito e coça muito. Então a pessoa não tem paz. E aí, continuando, no versículo 9 e 10 diz assim: Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra.
Ele respondeu: Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. E às vezes, em família, nós precisamos de um apoio, né? Principalmente alguém que está do nosso lado, e às vezes esse apoio não vem. No caso de Jó, a esposa dele não acreditou em Deus, né? Ela não aceitou tudo o que estava acontecendo, que realmente foi uma situação bem difícil, bem complicada. Não podemos imensurar como foi isso. E então ela diz para ele amaldiçoar esse Deus e morrer logo, né? E para cessar aquele sofrimento. E muitos por aí têm feito isso com suas vidas, né? Quantos casos de pessoas que não veem mais saída, não veem mais solução dos seus problemas, acha que está tudo acabado e acha que a única solução é tirar a sua própria vida. Mas em momento algum, Jó pensou em tirar a sua vida. Nós vamos ver lá na frente o que aconteceu, mas ele disse que ela falava como uma louca, porque ele aceitou os bens que Deus dava. E agora que eles não tinham nada, ela ia amaldiçoar esse Deus? Quer dizer, ela servia a Deus pelo que Deus dava ou servia a Deus pelo que Ele é? E é uma reflexão para cada um de nós. Nós buscamos a Deus pelo que Ele nos dá, pela vida boa que nós temos, ou mesmo em momentos difíceis nós continuamos servindo a Deus? É uma reflexão para cada um de nós. Agora, no versículo 11 e 13, diz assim: 3 amigos de Jó souberam de todos os males que haviam atingido. Saíram cada um de sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era o grande sofrimento. Então, o sofrimento dele era tão grande que era visível. De longe, seus amigos conseguiram enxergar o que Jó estava passando. Mas depois desses 7 dias e dessas 7 noites em silêncio, Jó quebra o silêncio. Ele lamenta o dia do seu nascimento. E aqui ele está lamentando a ele mesmo, não a Deus. E em Jó 3, de 1 a 4, diz assim: Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: Pereça o dia do meu nascimento e a noite em que se disse: Nasceu um menino. Transforme-se aquele dia em trevas e Deus lá do alto não se importe com ele. Não resplandeça a luz sobre ele. Então, quando as pessoas já passaram por tanta dor e chegam a questionar a sua vida, realmente chega um momento em que a gente pensa estar sozinho. Jó, ele já tinha sofrido tudo aquilo. A sua esposa já não estava mais do lado, né? E agora, os seus amigos também vão começar a questionar o que Jó fez para passar por tudo isso. Então, antes disso acontecer, o Jó, no versículo 11 e 20, vai dizer assim: Porque eu não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre? Porque se dá luz aos infelizes e a vida aos de alma amargurada.
aos que anseiam pela morte, e esta não vem. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. E aqui a gente pode ver que tudo que aconteceu com ele agora tem uma resposta. Às vezes a gente fica se perguntando por que tudo isso aconteceu com ele? Se ele era um homem íntegro, fiel a Deus, se desviava do mal. E aí esse versículo, o versículo 25, nos dá uma resposta. Algumas das respostas, né? Que aquilo que nós tememos, não é que ela leu? Aquilo que nós tememos nos sobrevém. E aquilo que nós receamos nos acontece. E a palavra de Deus diz que a nossa vida, ela tem muito poder em relação a que a gente fala. Jó, ele declarou com seus lábios que ele temia tudo isso que aconteceu. E adivinhe só, aconteceu. Então, o medo não vem de Deus. Há medos que é para nos defender. E há medos que nos afastam do propósito de Deus. Porque Deus nos criou para termos uma vida plena, abundante, próspera. Mas, às vezes, as nossas próprias atitudes nos afastam do que Deus desenhou e preparou para cada um de nós. Talvez Deus jamais pudesse permitir que tal coisa acontecesse. Mas, em algum momento, Jó precisou passar por aquilo para que ele se fortalecesse em Deus. E, às vezes, acontece isso com a gente também. A gente precisa passar por certas circunstâncias, certos desafios, onde pensamos não haver mais saída, e aí nós nos alimentamos de Deus, Deus nos preenche e nós passamos por aquilo. E o Senhor nos sustenta. E naquela lição nós aprendemos algo e não erramos mais naquilo. Então tudo tem um propósito de Deus. A gente sempre deve confiar em Deus, mesmo que tudo pareça perdido. Sempre há uma saída. O Senhor veio para nos trazer esperança. Esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor. Mesmo em meio ao caos ao nosso redor, nós podemos ter paz em Deus. E aí você diz, eu não consigo. Se você diz, eu não consigo, você não vai conseguir. Se você diz, é muito difícil. Se você diz que é difícil, é difícil. Se você diz, eu não posso, você não vai poder, porque você está profetizando com a sua boca o que você é. Você não pode. É difícil. Então, a gente tem que se atentar pelas coisas que a gente fala, porque a gente às vezes traz maldição para a nossa vida, por tudo aquilo que a gente fala todos os dias, o tempo todo, dia após dia, hora a hora. Às vezes a gente já acorda amaldiçoando o nosso dia. O meu dia hoje vai ser terrível. Quantas vezes? E a gente fala sem pensar. Por quê? Já estamos acostumados a ser assim. Mas aí a história de Jó nos chama ao despertamento, para que a gente possa se atentar às coisas que a gente fala. Às vezes as coisas não estão dando certo, né? Tem aquele dia que você fica, meu Deus, está tudo errado. Nada está dando certo, está acontecendo tudo de uma vez só. Mas o que você disse no início do seu dia? Você declarou bênção sobre sua vida? Você declarou que Deus é o provedor, é o rei, é o Senhor da sua vida, Ele que vai conduzir os seus caminhos nesse dia? Ou você já amaldiçoou, já falou, meu dia hoje não vai ser bom. Eu dormi mal, hoje meu dia vai ser péssimo. Então, é um chamado para todos nós, como família de Cristo, como famílias, lares aqui representados, para que a gente possa ter cuidado com as nossas palavras.
porque o que Jó temia lhe aconteceu. Esse aqui é o núcleo da história de hoje. É a gente estar atento para as nossas atitudes. Que a gente possa confiar em Deus e declarar bênção sobre nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida da nossa família, dos nossos pais, de todos os nossos familiares, sobre a nossa terra, sobre o nosso bairro, sobre a nossa igreja. Que a gente possa profetizar, falar coisas que venham do alto. Amém, irmãos? Já estamos quase terminando, então vamos prosseguir. Em Provérbios 18, 21, só para deixar para os irmãos, fala assim, ó, a morte e a vida, olha só como é sério isso, estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Se a gente se utiliza mal da nossa língua, a gente vai comer fruto bom ou fruto mau? Fruto mau. Então, vamos continuar nossa história, já estamos terminando. E agora vamos para Jó 17, de 1 a 3, que diz assim: Meu espírito está quebrantado, os meus dias se encurtam, a sepultura me espera. A verdade que os zombadores me rodeiam. Eu tenho que ficar olhando a sua honestidade. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? E aí, Jó tem saudades. Jó tem saudade de tudo que ele já viveu. Em Jó 17, de 1 a 3. Você leu aqui agora? Próximo, por favor. Até Deus fala com Jó, e Deus fala no meio da tempestade. E em vez de dar resposta para ele pensou, bom, agora Deus me ouviu, né? Ele vai me dizer por que eu estou passando por isso e como que vai terminar essa história. Não, Deus não deu respostas. Deus fez perguntas, e perguntas difíceis, e eu vou dizer, impossíveis de serem respondidas. E não foram poucas perguntas, foram muitas perguntas. Perguntas de um Deus que rege todas as coisas, que sabe de todas as coisas e que a gente não tem resposta para todas as coisas. Nosso Deus é muito lindo, né? Em Jó 38, 4, diz assim, ó, só para os irmãos terem uma ideia das perguntas de Deus para Jó. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Aonde? Aonde que Jó estava quando ele fez os alicerces da terra? Aonde nós estávamos? Você já deu ordens amanhã ou mostrou à alvorada o seu lugar? Você já foi até as nascentes do mar ou já passeou pelas obscuras profundezas do abismo? Onde é que os ventos orientais são distribuídos sobre a terra? Alguém pode responder? Não. Somente um Deus tem a resposta para essas coisas, porque faz parte da criação, faz parte do processo da vida, faz parte da natureza, faz parte de todo o sistema que Deus criou para que esse mundo funcionasse. Não dá para ter resposta. Mas aí, Jó responde em Jó 44. Sou digno. Como posso responder-te? Sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Pois é. E aí, Deus continua falando com Jó, mas não dando respostas, mas fazendo perguntas. Perguntas que confirmam a soberania de Deus sobre todas as coisas.
Em Jó 42, versículo 2, 5 e 6, Jó responde assim, olha. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e arrependo no pó e na cinza. Jó percebe que ele não é nada sem a presença de Deus, que Deus rege todas as coisas, que nem tudo temos resposta, que é somente confiar e descansar em Deus. E então Deus restaura a vida de Jó. Deus restaura tudo, tudo na vida de Jó. Deus restaura a vida de Jó, os bens de Jó e ainda muito mais. Em Jó 42, 12 e 13 diz assim: O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Jó foi restituído, né? E aí, quando a gente passa da fase ruim, a gente, com o tempo, vai esquecendo daquilo que passou, né? Dos nossos desafios, das nossas tristezas. E muitas delas, Deus até apaga da nossa memória. Deus é tão bom, tão misericordioso, que Ele deseja, sim, que a gente tenha uma vida plena, abundante, próspera em vida, em saúde, em bem-estar. Só que nós devemos estar perto dEle, para que a gente possa desfrutar das coisas que Deus tem para cada um de nós. Mas que a gente não busque a Deus pelo que Ele nos dá, mesmo que Ele não nos dê. Fique firme com o Senhor, porque mesmo em meio ao caos, o Senhor nos dá paz. E aí, no versículo 16 e 17, diz assim: Depois disso, já viveu 140 anos. Viu seus filhos e descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu em idade muito avançada. Que coisa linda, né? E que Deus possa estar abençoando essa palavra em nossos corações, que a vida de Jó possa ser um exemplo para cada um de nós, porque Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos poupa de tanta coisa, e Jó não foi poupado de nada, ele perdeu tudo, tudo no mesmo dia. E quantos perdem algumas coisas e já se afastam do Senhor, não é? Pior é perder a sua vida, a sua alma para Deus. Essa é a pior coisa que pode nos acontecer. Todo o resto a gente corre atrás, o Senhor nos restaura, o Senhor cuida e Ele nos fortalece. Eu gostaria de deixar aqui para os irmãos Provérbios 3, 25 e 26, que diz assim, ó: Não temas o pavor repentino, nem da ruína que atingem os perversos, porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Amém, irmãos? E para a nossa reflexão, que possamos confiar em Deus, mesmo nas dificuldades, que devemos temer a Deus e nos desviarmos do mal. Amém? E as crianças estarão recebendo a história. Esses slides que nós passamos foi para mais entendimento das crianças. E aqui a história que foi passada vai estar na mão deles, para que eles possam estar lendo em casa, né, conhecendo melhor e guardando a história para quando eles quiserem estar vendo, né, olhando. E é muito importante, irmãos, nós como adultos, a gente dá apoio às crianças, né? As crianças, às vezes, tiram a gente do sério, né? Com certas atitudes, mas nós já fomos crianças, né? E aí a gente não lembra mais como é que é,
né? Vamos ter paciência com as crianças, vamos cuidar deles com zelo, com carinho, e aí eles vão crescendo, vão se edificando, vão firmando em Deus. E a nossa casa deve ser o exemplo, sempre. Que aí, quando eles estiverem lá fora, na escola, no trabalho, na faculdade, onde quer que esteja, eles estejam fortes, sabendo que Deus está com eles, que eles estão firmados na rocha que é Cristo, e que em meia dificuldade o Senhor está lá. Amém? Amém. Obrigada, irmã Elânia, Manu. Deus abençoe. Eu gostaria, né, em nome do Ministério Infantil, de agradecer, tá, pela oportunidade das crianças estarem aqui, né? É o trabalho que nós fazemos lá em cima, é o que a gente está fazendo aqui também, né, de uma forma mais séria, né, porque as crianças ficam tímidas, mas uma vez por mês nós separamos para que eles dirijam o culto lá em cima. E eu louvo a Deus, né, pela vida dos nossos filhos, eu louvo a Deus pelas famílias, né, que trazem os seus filhos para a igreja. Esse aqui é o melhor lugar que vocês podem trazer os seus filhos. Ensinam os seus filhos no caminho que devem andar, e mesmo quando eles estiverem bem velhinhos, eles não vão se esquecer desse Deus que nos ama o tempo todo, né, que restaura as nossas vidas, assim como restaurou a vida de Jó. Ele restaura as nossas famílias também. Ele tem misericórdia de nós, ele nos ama, né? E ele cuida da gente o tempo todo. E eu gostaria de encerrar este culto de uma forma diferente, né? E eu gostaria que os irmãos não se coloquem de pé agora, mas nós gostaríamos de terminar o nosso culto fazendo um círculo, né? Aqui, todos juntos. E vou convidar a equipe de louvor, né, que esteve à frente dos louvores iniciais. Eles vão estar vindo aqui à frente. Enquanto isso, os irmãos vão estar, né, nós vamos estar aqui fazendo uma grande, um grande círculo, né, e nós vamos estar encerrando dessa forma. Não precisam dar as mãos, só fique um do lado do outro. Fique perto da sua família, se possível. Se não for possível, não tem problema, tá? Nós somos uma grande família, né? E é muito bom estarmos aqui, né, na casa do Senhor para louvar e engrandecer o seu santo nome. Nós vamos estar cantando mais uma vez aquele cântico. Bem-vindo à família. É bom estar aqui, né? Para cantar, Tiago. Som. Som. Sol. Eles querem cantar a música deles que eles cantaram, a última que eles cantaram. Pode ser, mas fica aí, não sai daí não, tá bom? Vamos estar cantando novamente. Eles vão estar cantando novamente a música, né, que eles cantaram por último. Minha família é projeto de Deus. Não é isso? Eu beberia today.
A minha família é projeto de Deus. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, foi Deus que me deu. Meus amiguinhos, meus irmãozinhos, foi Deus que me deu. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, foi Deus que me deu. Meus amiguinhos, meus irmãozinhos, foi Deus que me deu. Por isso, louvo, 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 bato palmas. Eu pulo e canto, dando glórias a Deus. Por isso, louvo, 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 bato palmas. Eu pulo e canto, dando glórias a Deus. A minha família é projeto de Deus. A minha casa, a minha família é projeto de Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, foi Deus que me deu. Meus amiguinhos, meus irmãozinhos, foi Deus que me deu. Por isso, louvo, 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 bato palmas. Eu pulo e canto, dando glórias a Deus. Por isso, louvo, 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 bato palmas. Eu pulo e canto, dando glórias a Deus. Por isso, louvo, 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 bato palmas. Eu pulo e canto, dando glórias a Deus. Por isso, louvo, 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 bato palmas. Eu pulo e canto, dando glórias a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Para finalizar, como é o mês da família, nós vamos terminar com uma dinâmica, tá bom? Como na família, né? Um depende do outro, sempre dois é melhor que um, que possamos guardar isso, tá bom? Então, tinha uma mão que tinha um sonho
de fazer um som. Só que sozinha, né, não tinha como. Então, ela sabia fazer várias coisas. Contar até 1, 2, 3, 4. Sabia fazer gestos, sabia dar tchau, sabia fazer ok, sabia vitória. Só que ela continuava triste. Um dia, ela encontrou uma outra mãozinha do lado dela. Mas aquela mãozinha também estava triste, porque também queria fazer esse som. Então, ela também sabia fazer os gestos de ok, olá, pare, espere. Então, as duas se encontraram e, com certeza, conseguiram fazer esse grande sonho, que era o som. Vocês podem juntar uma mãozinha na outra, porque na família é assim. Precisamos um estar juntinho do outro, não é verdade? E vamos fazer o som que elas queriam? Qual é o som que as mãozinhas queriam? Que Deus possa estar abençoando a família de cada um aqui, tá? Agradecer às crianças, que o Senhor continue abençoando a vida delas. Amém? Amém, crianças? Amém! Vamos orar, pastor? Agora vamos usar essas mãozinhas para dar as mãos, né, uns aos outros. Vamos orar, agradecer a Deus por tudo, né? Pela família, por todos, né? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento aqui, que podemos perceber, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor já tem feito e ainda fará na vida de cada criança, Senhor Deus, na vida de cada família. Muito obrigado pelo departamento infantil que se dedica, Senhor Deus, para que isso aqui pudesse ser realizado. E o Senhor conhece tudo aquilo que acontece nos bastidores, no ensaio, na preocupação, no cuidado e no zelo. Então, que o Senhor continue abençoando, Pai, e cuidando de cada um. E como a Tua palavra mesmo diz, dirige o Senhor Deus com toda a humildade do coração aquilo que o Senhor falou ao povo lá uma vez, e agora eu quero também compartilhar, não somente com a minha família, mas com cada família que está aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Tenha uma semana abençoada. E sábado, né, temos o culto aqui da família. Amém. Gostaria que os irmãos ficassem aí, que a irmã Ana Cláudia e o Miguel, eles vão estar dando uma lembrancinha para os irmãos. Talvez não dê um para cada um, mas pelo menos um para cada família. Mas docinho tem para todo mundo, tá? Então, fiquem aí para vocês receberem a lembrancinha do Ministério Infantil.